Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como eu fiz esse rostinho com a boquinha e a linguinha de fora da Frida Doll. Aqui pessoal, a cabecinha da Frida com a boquinha aberta e a linguinha de fora que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu fiz essa cabeça com o molde Doll Aninha que vocês encontram no site da parceira biscuitandoconvivi.com.br. Eu usei uma bolinha de alumínio de 45 milímetros. Vou sovar bem a massa, colocar ela no molde, vou fazer uma bolinha. Eu vou fazer essa cabeça com a técnica da cabeça oca. Eu não vou ensinar essa técnica aqui, porque quem compra o molde da cabeça já tem acesso à aula da Vivi no Facebook, onde ela ensina como fazer. E vocês podem procurar aqui no YouTube também, que vocês acham, tá? Tem várias pessoas ensinando. Eu faço uma coxinha, posiciono a pontinha lá no nariz para pegar bem as marcações. Coloco a minha bolinha, né, dentro da massa, pressiono bem, tiro o excesso de massa ali para trás e com uma ferramenta de ponta eu vou puxar a cabecinha para fora do molde. Depois de desmoldar, eu vou vir com o pincel modelador fazendo os acabamentos, né, tirando qualquer imperfeição, consertando ali alguma marquinha ou alguma coisa que tenha vindo junto com a boneca no momento de desmoldar. Eu reforço as marcações do nariz, né, aliso onde precisa ser alisado, arrumo a boquinha, tudo para deixar um acabamento bem lisinho, bem perfeitinho na cabeça da boneca. Uso muito pincel modelador, uso bastante também um pincel tipo agulha. Eu gosto de deixar o narizinho dela bem redondinho em cima, então eu reforço essa marcação e também reforço as marcações na lateral do nariz, né, na abazinha do nariz com o pincel modelador. Se eu precisar alisar alguma coisa ou corrigir alguma imperfeição, eu gosto de usar o Poliflor, mas você pode usar a água, fica à vontade, o que for mais confortável para você. Para essa cabecinha eu não fiz grandes modificações, né? Assim, eu não fiz muita remodelagem. O que é mais diferente mesmo é a boquinha, que vai ser aberta com a língua de fora e com o dentinho. Reforço ali as marcações do nariz e deixo elas simétricas, bem ajeitadinhas. E aí, com uma ferramenta de modelagem, né, com pincel modelador, eu vou reforçar as marcações do olho, porque quando eu for cortar esse olho para poder fazer o buraco, para encaixar o olhinho doll por dentro da cabeça, eu quero que o acabamento esteja bem bonito nessa região ali onde eu vou encaixar os olhos. Então, eu reforço essa marcação com o pincel, né, e com a ferramenta tipo agulha. E depois eu venho com o pincel modelador molhado no Poliflor e aliso bem toda essa região do olho ali onde vai ser encaixado o meu globo ocular, para ficar com um acabamento bem bonito, bem liso. Faço isso nos dois olhos e aí eu vou partir depois para fazer a boquinha aberta. Agora com uma faquinha, né, eu vou abrir a boca. Faço um corte, tá? Ali no lábio, entre o lábio superior e inferior, vou afundando a faca e aí depois de fazer esse corte, eu puxo o lábio superior para cima primeiro, abrindo a boquinha. E depois eu puxo o lábio inferior para baixo, abrindo ainda mais a boquinha. E aí, com essas ferramentas, né, de agulha, eu dou uma engrossada no lábio superior para ele ficar mais bonitinho. Ajeito a parte interna da boquinha para ela ficar bem aberta. Ajeito também os cantos, né, onde você tem a junção do lábio superior com o lábio inferior.
Dou uma reforçadinha no sorriso com pincel modelador. Aliso onde tiver imperfeição. E vou fazendo esse acabamento na boquinha. Mas agora a boquinha já tá aberta. E o primeiro passo é esse. Com a boquinha aberta. Para poder fazer aquela linguinha de fora. Depois que eu terminar essa etapa, eu vou deixar secar bem para ir para a parte de pintura. A linguinha a gente coloca depois. Dente e língua a gente coloca depois que tiver tudo seco e pintado. Faz os acabamentos e deixa essa boquinha aberta secando de um dia para o outro. Boquinha seca, agora a gente vai fazer a pintura. Eu vou usar tinta acrílica PVA, né? Tinta PVA, perdão, fosca, da Acrylex, cor cereja e marrom. Vou misturar essas duas cores e vou diluir com bastante água para poder fazer essa pintura, tá? Com a tinta bem diluidinha, vai preenchendo ali toda a cavidade, porque é essa tinta escura que vai dar aquele efeito de profundidade. Aí nessa parte do lábio superior, eu vou preenchendo com a tinta até o limite de onde vai ficar o dentinho. Lembrando que o dente tem que ficar um pouco recuado em relação ao lábio, porque se ele ficar muito rente ao lábio, fica esquisito, já que o dente fica para dentro da boca, né? O lábio fica na frente do dente. Então eu só pinto até essa parte, onde eu vou colocar o dentinho. Na parte de baixo eu faço o acabamento da pintura também, considerando a parte interna da boca e deixo a parte do lábio externa sem pintar. Caso você tenha algum escape ou a tinta encoste fora, ou você precise fazer alguma correção na sua pintura, você sempre pode usar um palito de dente com algodão molhado na água para corrigir qualquer imperfeição, qualquer sujeirinha, e tirar ali no cantinho o que for preciso para deixar a tua pintura com acabamento bem bonitinho. Então, é assim que a boquinha fica, com aquele efeito de profundidade da parte escura para o lado de dentro. Quase não vai aparecer, mas faz diferença no resultado final essa pintura aí. Agora que já secou lá dentro, eu vou pegar um pouco do pó do Emerson do kit humanizado, esse segundo pote que é meio alaranjado. Vou diluir ele com um pouquinho de água e vou usar para pintar os lábios. Como é uma criança, é um bebê, eu não vou fazer um lábio colorido, nem muito escuro. Então eu pego esse tom, que é um tom um pouco mais próximo da pele, porém mais alaranjado, para dar um pouco mais de vida para o lábio. E eu uso ele para pintar, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior. Parece que fica muito laranja agora, mas depois quando a gente passar o pó rosado para fazer o blush, né, ou o rosado da bochecha e tudo, quando a gente passa o pó por cima também ajuda a dar uma misturada e ele fica com uma cor muito bonita, bem natural, não dá muita diferença para a pele, para não ficar parecendo que a criança tá de batom. Tem que fazer essa pintura antes, porque depois eu vou colocar o dente, vou colocar a língua e aí atrapalharia fazer a pintura. Então é só isso, pintar o lábio, água e o pó, não tem mistério. Se achar que tá muito forte, pode dar umas batidinhas com o dedo, suavizar, né, a pintura. Pode vir com um pouco mais de água e dar uma diluída. Isso aí é uma questão de gosto. Faça como você achar melhor. Depois que tiver seca essa pintura, a gente vai colocar o dentinho na parte superior. Com a massinha branca eu vou fazer um rolinho e vou medir dentro da boca ali o tamanho até ver quanto que eu preciso para pegar de canto a canto da boca. E eu sempre dou uma afinadinha nas pontas, porque é como se o dente fosse sumindo ali, né? Não aparece o dente todo do mesmo tamanho. Então, eu faço a medida, depois eu dou uma achatada nesse rolinho para poder fazer o dentinho e posicionar ele lá dentro da boca. Dou uma curvadinha para ele ficar com a curvatura da boca e vou posicionar ele. Posso um pouquinho de cola, para ele não ficar escorregando, nem saindo do lugar. Eu gosto muito de usar o palitinho para aplicar a cola para ficar pouco, né? Para não exagerar. E aí eu posiciono lá
dentro da boca o dentinho. E vou ajeitando com uma ferramenta fina, que pareça uma espátula. Eu vou ajeitando ele, posicionando o dentinho com bastante cuidado, recuado ali em relação ao lábio, né, dentro da boca. Tiro qualquer excesso e vou acertando ele. Se eu tiver que fazer qualquer acabamento, eu uso um pouquinho de poliflor e um pincel modelador para fazer esses ajustes, deixar a massinha bem lisinha, sem imperfeições. Se você quiser, você pode inclusive já deixar o dentinho assim, como ele tá agora. Eu, para essa boneca, fiz a marcação dos dentes. Mas se você quiser, você pode deixar ele reto, assim, sem nenhuma divisão. Também fica bem bonitinho, fica um sorriso bem bonito. É uma outra opção. Aí com um estilete de precisão ou uma faquinha, eu corto ali no meio e depois nas outras metades e faço as divisões dos dentinhos. Se ficar alguma rebarba, alguma coisa, eu venho com o pincel modelador molhado no poliflor e dou uma alisada no dentinho e um acabamento no formato para ele ficar bem bonitinho, bem certo. Aí, ó, tá prontinho o sorrisinho. Usa a faquinha para ajeitar, se achar que tá torto, que precisa de consertar. Esses aí são acabamentos finos que você vai fazendo conforme você vai olhando para sua peça. Com os dentinhos colocados, agora é a hora da linguinha. Eu vou pegar uma quantidade de massa bem pequena, é um branco com um pouquinho de vermelho para dar um rosa bem suave. Eu vou fazer uma bolinha na minha massa. Vou fazer uma coxinha gordinha e vou dar uma amassada nela. E já tô com o formato da língua. A base da língua é um pouco mais larga, então eu dou uma largada. E aí eu já meço também na boca, né? Dou uma curvadinha nela e meço na boca para ver como é que ela vai ficar. Tá beleza, o tamanho tá bom. Eu vou alargar um pouquinho mais a base e vou fazer uma marcação no meio da língua para dar um volume. Com uma estequinha de agulha. E a textura da língua eu faço com uma escovinha de dente seca. A nossa língua tem uma textura, ela é áspera, né? Então eu quis deixar ela com essa texturazinha. Vou passar um pouco de cola ali na parte de trás da língua para posicionar já dentro da boquinha. Com uma ferramenta que caiba ali dentro da boca, eu vou empurrar a língua para dentro, colar ela na parte de baixo, né? Da boquinha que tá aberta. E pronto, minha linguinha já tá no lugar. Reforço a marcação ali do meio e tá pronta. Minha boquinha com a linguinha de fora. Depois de seco, a gente vai fazer a pintura e o sombreamento. Finalizada aí minha linguinha. Ficou de lado. Enquanto a minha linguinha seca, eu coloquei no molde de orelhas da Vivi as orelhinhas e vou mostrar para vocês como é que eu posiciono as orelhinhas. Eu sempre coloco ali bem no meio da lateral da cabeça, né? Na linha mais ou menos entre o olho e o lábio superior, né? Mais embaixo. Essas orelhas, esse molde de orelhas da Vivi é ótimo, porque eu detesto fazer orelha, então ele é uma mão na roda na produção, me ajuda bastante. Posiciono a orelha ali, faço os acabamentos com pincel modelador, uno, né, a orelha na parte de trás da cabeça, não precisa se preocupar tanto com esse acabamento lá de trás, porque vai entrar cabelo. E aí tá pronta a minha bichinha sequinha. Eu só vim com um pincel fino e tinta acrílica preta e fiz essa linha dos olhos, tá? Onde eu vou colocar os cílios. E aí agora eu vou fazer o sombreamento. Com giz pastel cor-de-rosa e um pincel seco, eu faço o sombreamento sempre nas bordas da língua. Nas bordas externas e na parte interna, lá dentro da boca. Eu vou escurecendo ali aonde tem sombra, né? Com o vermelho também. Então eu uso um tom de rosa, um tom de vermelho.
e vou escurecendo devagarzinho as laterais da língua, a parte interna e esse sulco central que eu fiz com esse vermelho. E eu também uso na língua um pouquinho do pó do Emerson na mesma cor que eu pintei o lábio. Uso só a sujeirinha da tampa mesmo, porque ele é muito pigmentado. E aí eu faço mais um sombreamentozinho ali na lateral da língua. Prontinho. Já tá sombreada. Esse sombreamento dá um volume na língua e depois, lá no final, quando eu passar o verniz, vai ficar ainda mais bonito. Para dar um pontozinho de luz, eu jogo um branco bem no centro da linguinha. E agora a gente já pode partir pro rostinho. Eu usei o kit de blush mate do Emerson, o terceiro potinho. E aí com um pincel de esfumar sombra mesmo, de maquiagem, eu vou ali só na sujeirinha e vou passando bem de leve na bochecha para ir dando aquele corado, sem que fique parecendo que a boneca está muito maquiada. Mais uma vez, é um bebê, né? Então eu não tô fazendo uma maquiagem nela, eu tô dando uma vida na pele, assim, uma cor, né? Para ela não ficar pálida. Então, vem ali nas bochechinhas, no narizinho, nessa parte central ali entre os olhos. Também passo um pouquinho na testa, né? Isso tudo ajuda não só a deixar a bonequinha corada e tudo. Eu passo em cima do lábio e aí isso já suaviza um pouco o laranja do lábio. Ajuda a dar vida para a boneca e ajuda a dar volume no rosto, né? Marcar as áreas volumosas e tudo, deixa a peça mais bonita. Eu gosto bastante dessa parte do sombreamento. Eu sempre faço nos meus bonecos, eu acho que fica bem legal. Passo um pouco na orelhinha, principalmente nas dolls. E depois, para escurecer um pouco mais a bochecha, eu uso o quarto potinho, que tem um tom um pouco mais alaranjado, também em pequena quantidade, só com a sujeirinha da tampa, nas áreas em que eu quero um pouco mais corada, um pouco mais rosada, mais destacada ali, só mais na bochecha e no narizinho mesmo. Um pouquinho em cima dos olhos. No cantinho ali dos olhos também. E prontinho. Agora, colocar os cílios. Os cílios postiços que eu uso nessa boneca são esse daqui, dessa marca que eu comprei. Não sei aonde, acho que foi na Mega Artesanal, na 25 de março, da última vez que eu fui a São Paulo. Eles é cílios para aplicação fio a fio. Eles vêm todos grudadinhos assim, do mesmo tamanho. Eu tiro a medida para ver qual o tamanho que vai ficar bom ali. E eu colo esses cílios com cola lantejoula. É uma cola que eu tenho aqui que a marca dela chama A Legítima. Eu acho essa cola excelente. Ela, além de ser muito boa de fixação, ela realmente não, ela fica transparente e ela não fica aparecendo. Eu gosto muito dela. Eu uso para colar no acrílico, quando eu quero fazer esses acabamentos. Passo ele ali, né, onde vai entrar os meus cílios. E coloco. Gente, tem que ter paciência para botar cílios. Eu acho um sacrilégio. Parece que é fácil, mas vocês vão ver que da primeira vez que eu tento colocar ele não fica. Aí eu coloco ele com a pinça e ele sai do lugar. Eu tenho que colocar de novo. Passar cola de novo. É um exercício de paciência, mas fica lindo. Tenha paciência que fica lindo. Posiciona ali, segura um pouco para ele dar uma fixada. Eu prefiro trabalhar com essa cola, apesar dela não ser instantânea, do que com a instantânea, porque eu faço muita sujeira e eu destruo a minha peça quando eu trabalho com cola instantânea. Então, para os cílios eu gosto dessa. Pode usar cola branca também, tá? Funciona super bem e fica ótimo o acabamento. Vou colar esses cílios e o outro é a mesma coisa. Com os dois cílios colados, eu vou vir agora para a parte de desenhar a sobrancelha dela e fazer também essa linha da pálpebra. A linha da pálpebra é só um risquinho mesmo. Eu vou usar 3 tons de marrom. Eu usei aqui o lápis aquarelável da Faber-Castell, mas pode ser qualquer lápis de cor. É porque esse daqui é o que eu tenho que tem mais variedade. Então, com o marrom mais claro, eu faço a linha da pálpebra. E com esse marrom mais claro também, eu vou desenhar a sobrancelha, tá? A sobrancelha vai mais ou menos ali do início do olho até o final do olho, né? Lembrando que como é uma doll baby, é uma criança, é um bebê, eu procuro fazer a sobrancelha suave e
não muito carregada, não muito pesada. Eu vou fazendo os fios, tá vendo? Como vocês estão vendo aí. E eu não encho tanto ela de fios. Eu procuro fazer uma sobrancelha mais discretinha e menos exagerada, porque afinal de contas, mesmo sendo uma bonequinha da Frida que tem bastante sobrancelha, é um bebê, né? É uma criança. Então, eu procuro fazer a sobrancelha bem suave. Então, eu venho com esse primeiro tom de marrom, mais claro, faço o desenho das duas sobrancelhas, de um lado e do outro, procuro fazer elas o mais simétrico possível. Dou uma olhada, vejo como é que tá. No meu caso aqui, como é uma Fridinha, eu vou fazer ali a minha monocelha, né? Então, eu vou botar fios ali bem no meio. Se sua boneca não for uma Frida, você não faz essa parte, faz só a outra. E aí, com um marrom mais escuro, eu vou vir bem apontadinho, tá? Com a pontinha bem fininha. Vou vir fazendo mais riscos para encher essa sobrancelha, dar volume, fazer uma sombra, né? Deixar ela um pouquinho mais realista, já que o estilo da boneca pede. Faço mais uns risquinhos ali no meio. No meio eu procuro ser bem discreta, né? Porque uma monocelha já não é algo fácil de você ter que fazer. Então, venho com um terceiro tom de marrom mais escuro. E aí eu faço bem poucos fios, só para dar uma profundidade na sobrancelha e tá pronta a bonequinha. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Ah, depois eu vou passar spray verniz fosco. E no lábio, depois de pronto, eu passo verniz vitral. Na língua e no lábio, para dar brilho.